Fala galera e sejam bem-vindos à correção de mais um concurso público. Se liga aí. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil. Galera, e a gente já tá aí nessa maratona, né, nesses últimos vídeos aí, bastante vídeos desse concurso, porque foi um concurso muito grande, dividido ali em 2 finais de semana, tiveram vários tipos de prova. Então a galera tá pedindo, a gente tá trazendo a correção aqui de vários, né? Então, mais uma vez aqui, a gente teve prova nesse último domingo, para a galera que está assistindo aí no dia 9/7, para a galera de ensino médio e técnico, agora do período vespertino, o concurso da cidade de Morrinhos, no interior do estado de Goiás, da prefeitura. Banca examinadora, Instituto Verbena, antigo centro de seleção da UFG, Universidade Federal de Goiás. Como a gente sempre fala, né, galera? Dá aquela pesquisada, dá aquela olhada na banca, é super importante, a gente vai falar isso aqui durante o vídeo, mas antes, como a gente sempre pede, né, já vai lá e senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês, ok? Galera, e a gente teve aí, a gente já trouxe uma live, inclusive olha ali na abinha da live, a gente já trouxe a correção para a galera que fez a prova de ontem no período matutino, e agora aqui um vídeo para a galera que fez no período vespertino para ensino médio barra técnico, que teve ali para os seguintes cargos, né? A gente teve ali, para a galera que fez esse modelo de prova, para os cargos de fiscal ambiental, fiscal consumerista, fiscal de posturas e edificações, fiscal de tributos e fiscal sanitário. Então toda essa galera fez esse modelinho de prova que a gente vai comentar aqui juntos, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa provinha. A primeira questão, galera, tratava do seguinte, olha lá. Ele falava assim: grandes aeroportos costumam operar com duas pistas funcionando simultaneamente. Em um desses aeroportos, uma pista é utilizada para pousos realizados de 18 em 18 minutos e a outra pista utilizada para decolagens que ocorrem de 12 em 12 minutos. Um evento curioso ocorre quando um pouso e uma decolagem acontecem no mesmo horário. Se um desses eventos curiosos ocorre às 7 horas da manhã, quantos outros eventos curiosos ocorrem após as 7 e antes das 18, ou seja, entre esse horário desse mesmo dia, né? Quantos desses eventos curiosos aparecem? Galera, o que a gente tem aqui? Se eu quero saber de quanto em quanto tempo esse evento curioso, que é ocorrer esse pouso e decolagem ao mesmo tempo, eu quero o menor tempo para esse evento acontecer simultaneamente. Então tem que fazer o MMC desses valores. Eu vou pegar ali o 18 e o 12, fazer a fatoração para encontrar o MMC desses caras. Então, primeira questãozinha aqui, depois que a gente interpretava a parte de cálculo e teórica dela, tranquilo, né? Então, a gente tem aqui, dividindo esse cara por 2, eu vou ter 9. 12 por 2, 6. Por 2, o 9 não divide, eu repito, então 6 dividido por 2, 3. Agora eu vou dividir por 3, que dá 3 e 1. E por 3, todo mundo dando 1. Ao multiplicar esses valores aqui, eu vou ter que o meu MMC é 36. Lembrando que eu fiz MMC de minutos. Ou seja, isso aqui está dizendo que a cada 36 minutos acontece esse evento. Só que o intervalo de tempo que ele deu, né, das 18 até as 7, então quantas horas eu tenho aí nesse meio? Bastava fazer ali, né, galera? 18 menos 7, eu tenho 11 horas, tendo aí esse intervalo. Como a nossa ideia está em minutos, então eu vou pegar essas 11 horas e passar para minuto. Então eu vou multiplicar esse cara, na verdade está em hora, né? Então eu vou dividir ele, perdão, ele estava pensando ali na frente, eu vou multiplicar esse cara por 60, porque a cada 1 hora, 60 minutos. Então eu vou ter ali um total de 660 minutos, sendo aquelas 11 horas. Se a cada 36 minutos isso acontece, agora basta fazer 660 dividido por 36. E aí nós vamos ter ali 18. Ou seja,
Nesse intervalo de tempo, acontece 18 vezes esse evento curioso. Então, 18, olha lá, nosso gabarito, letrinha D, dei conta de questãozinha detonada, ok? Então, a ideia da primeira questão ali, tranquila, né? Na segunda, eu sei que já rolou aquela dúvida do pessoal e a gente vai discutir bastante essa questão aqui. Falava assim, ó. Uma região poligonal foi desenhada em uma malha quadrangular de 1 cm por 1 cm. Então, cada quadradinho ali, ele tem 1 por 1, né? Ok. E ele nos pede qual é a área em centímetros quadrados da região poligonal destacada. Eu quero a área dessa figura. Já aumentei aqui para a gente para ganhar tempo, eu já fiz aqui umas demarcações para a gente calcular essas áreas juntos, ok? Uma dica aqui, galera, eu tinha que pegar lá aquela figurinha, eu vou ficar de cá mesmo. Olha lá, pegar minha figura e dividir em formatos que a gente conhece, né? Então aqui pode ter outros caminhos, é claro, como qualquer exercício em matemática. Aqui eu vi dividindo eles em triângulos. Vários triângulos aqui. E além de ser triângulo, triângulo retângulo. Como, por exemplo, vamos olhar só para esse carinha aqui. Tá? Vamos olhar só para esse triângulo aqui. Triângulo retângulo é interessante porque no triângulo retângulo é só fazer ali ó, o base vezes a altura dividido por 2, eu já vou ter a ideia da minha área, de cada um deles, ok? Então a gente vai repassar por todos aqui. Eu já deixei marcado aqui só para a gente ganhar um tempo. Mas olha lá, a minha base aqui é 1. Por quê? É um ladinho de quadrado, né? Então ali vale 1. E a parte de cima eu tenho 1, 2, 3, 4. Então a área desse cara aqui, né? De todos eles vai ser base vezes altura dividido por 2. A base é 1, a altura é 4, dividido por 2. 4 dividido por 2, 2 como eu já deixei escrito ali. Então eu já tenho uma dessas áreas, ok? E assim eu vou fazer todas as demais, tá? Não vou escrever o cálculo, vou só explicar ali quais são as medidas que a gente utilizou. Olhando agora para esse daqui, por que que ele fica 3 sobre 2? Vamos olhar ali as nossas medidas? Eu vou ter a minha base sendo 1 e a altura eu tenho 1, 2, 3. Mesma ideia, vai ficar 3 vezes 1, 3 dividido por 2. Deixei em forma de fração mesmo, tá? 3 sobre 2. Para esse aqui, mesma ideia. A base é 1 e eu tenho 1, 2, 3. Vai ficar 3 sobre 2 a área desse carinha. Deste aqui, quem que é a base e a altura dele? Né? Eu tenho ali a altura dele sendo 2 e a base dele, por mais que está ali na diagonal, fica sendo 1, né? A base desse carinha, ela fica sendo 1. Então, 2 dividido por 1, 1 é a área dele. Esse aqui que é meio, porque eu tenho 1 e 1. Então, 1 vezes 1, 1. Dividido por 2 da formulazinha vai ficar meio desse daqui. Desse outro cara aqui, desses dois aqui, o que que eu fiz? Olha lá a ideia. Aqui eu tenho 2 inteiros, só que aqui ele pegou um pedacinho do outro. Consegue visualizar? Eu peguei só um pedacinho de um total. Ali ele está dividido em 3 partes iguais, galera. Então eu tenho uma parte, esse 1/3, sendo esse que eu marquei de verde agora. E o que eu já deixei escrito de azulzinho, 2/3. É como se tivesse pego ali um quadradinho desse, uma medida, e dividido em 3 partes iguais. Vamos supor que ali eu dividi em 3 partes iguais, tá? Nesse que eu marquei agora. Ali na figura isso aconteceu. Então se eu tenho 2/3 sobrando, aqui para essa medida eu tenho 1/3, certo? Por esse caminho calculamos a área desse cara, 7/6, a área desse aqui, 4/3. E ao fazer a soma de todo mundo, quando a gente pega ali e faz essa soma. Então, ao escrever a soma ali de 7/6 mais 4/3 mais meio mais 2 mais 3 meios
mais 3 meios novamente, mais 1. MMC, né, dessa galera aqui, nossa soma vai dar 9. Bonitinho. 9 aqui, nosso gabarito, letrinha A. Ok? Soma de frações, galera. Para o vídeo não ficar extenso, a gente não vai fazer aqui juntos, mas basta fazer a soma de cada uma dessas áreas. Pausa, dá uma olhada nessa marcação que eu fiz na figura, e aí você vai chegar nesse resultado, ok? Próxima questãozinha. Não vou me delongar tanto nos cálculos, porque a gente vai ver aqui que vão ter questões que vão ser chatinhas de fazer, os cálculos são grandes, né? A banca, nesse concurso, como a gente já comentou nos vídeos anteriores, colocou ali cálculos grandes, talvez ali o tempo, na hora da prova, não dá para a galera focar tanto. Questão de número 13, falava assim, ó. Suponha que o número de pessoas informadas com a notícia verdadeira dobre a cada hora. Verdadeira dobra a cada hora. E o número de pessoas informadas com notícias falsas quintuplique a cada hora. Inicialmente, 15.625 pessoas estão informadas com a notícia verdadeira e 64 pessoas com a notícia falsa. Após quantas horas o número de pessoas informadas com notícia verdadeira será igual ao número de pessoas com notícias falsas? Então, quando que isso vai igualar? Galera, se o número de pessoas com a notícia verdadeira vai dobrando a cada hora, então com 1 hora vai ser um valor, com 2 horas é aquele valor vezes ele, ou seja, ele ao quadrado, né? Então, como é que eu posso escrever essa expressão? O inicial, que é 15.625, vezes x ao quadrado. Por quê? Vai dobrando a cada hora. E eu não sei quantas horas. Minhas horas estou chamando de x, tá? Mesma ideia para as falsas. Inicial são 64 pessoas. Só que já que vai fazer o quíntuplo, né? Vai fazer ali vezes 5 o valor. Na verdade, eu vou elevar a 5. Então, minhas horas vezes 5. Então, basta fazer o quê? Olha lá. Eu vou pegar 15.625 dividido por 64. E do outro lado, x à quinta dividido por x ao quadrado. Beleza. Ideia de potenciação, né? Aqui eu vou subtrair os expoentes. Então, 5 menos 2 vai ficar 3 daquele valor. 15.625 por 64. Esse 3 eu vou passar tirando a raiz cúbica desses valores. E a raiz cúbica do 15.625? Como que a gente faz isso? A gente tem aula aqui no canal sobre isso, né, galera? Pega o valor, fatora, a gente tem aula sobre isso aqui. Dá uma olhada aí, é só procurar dentro do nosso próprio canal. A raiz cúbica de 15.625 é 25. Raiz cúbica de 64 é 4. E ao dividir 25 por 4, a gente vai ter ali 6,25. Então, aí é o cuidado na hora de marcar o gabarito, né? 6,25. Olha para o gabarito, está indo de hora em hora. 6 horas? Não, né? Porque passou de 6 horas, é 6 horas e um quarto, 6h25. Então, só 6 horas não atende, não vai igualar. Então, tem que ser o próximo horário a mais, 7 horas. Gabarito, letrinha C. Ok? C de certo, C de concursado. Tranquilo? Então, tem que se atentar, além dos cálculos, marcar ali com exatidão e interpretar o seu gabarito. Ok? Sempre falo, né, galera? Atenção na banca. Falou Instituto Verbena, a galera adora utilizar números complexos. Sempre vai ter questãozinha de número complexo em provas de nível médio e superior. Olha, 14, falava assim, ó. Seja a n uma progressão geométrica, então tem um PG, com o A1 sendo 1, e a razão é esse Q, nesse formato, em que I é igual a raiz quadrada de menos 1. É a unidade imaginária. A soma, o que ele quer da gente? A soma dos 2023 primeiros termos dessa PG é. Então, primeiro de tudo, eu vou melhorar a cara desse Q. Eu tenho ali, ó, 1 mais I sobre 1 menos I. Uma divisão de números complexos. Aqui, essa divisão, a gente faz uma espécie de racionalização, né? Eu vou multiplicar pelo conjugado. O conjugado é o mesmo número, denominador, só que vou fazer o conjugado dele. É o mesmo número, só que a parte imaginária eu troco o sinal.
Então, se é menos i, eu vou colocar mais i. E aí, faço essa multiplicação. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes i vezes 1, i vezes i ao quadrado. Beleza. Embaixo. Posso fazer a multiplicação de todos? Sim, mas a gente já dá a dica para ganhar tempo aqui na hora da prova, né? Multiplica o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Por quê? Os dois termos intermediários sempre vão se anular. Então, basta fazer 1 vezes 1, mais com menos é menos, i vezes i ao quadrado. O que eu tenho que lembrar? Que i ao quadrado, a vida toda, esse cara é menos 1 dentro do estudo dos números complexos. Então, isso aqui é menos 1, isso aqui é menos 1. Ou seja, qual é o nosso Q? Então, eu vou ter 1 menos 1, zerou. I mais i, 2i. Menos, com esse menos vai ficar mais. Então, 1 mais 1, 2. 2 vai embora com 2, ou seja, aquele Q, que estava num formato não tão legal, não tão, digamos assim, amistoso, agora já ficou legal, né? Agora ele vale apenas i. Beleza. Sabendo disso, agora eu vou para a soma da PG. Soma da PG, eu tenho que lembrar que é o A1 que multiplica 1 menos Q elevado a n, dividindo por 1 menos Q. Vamos desenvolver esse cara. Então, a minha soma vai ser o A1, primeiro valor é 1, multiplica 1 menos o Q, agora com a carinha melhor, vale i, elevado a 2023, sobre 1 menos i. Ok. I elevado a 2023, também teorias dentro de números complexos, né? Potências de número complexo, a gente sabe que ele é cíclico, ele vai repetindo o resultado de 4 em 4. Então, i elevado a 2023 é só pegar o 2023 e dividir por 4. O resto da divisão vai ser a mesma coisa de resolver i elevado a 2023, por causa desse cíclico. Então, olha lá, vezes 5 dá 20, vai zerar. Desce o 2, que não dá para dividir, coloca um 0. Desce o 3. 5 novamente, que dá 20 e sobra 3. Ou seja, i elevado a 2023 é a mesma coisa que i elevado a 3. Só que esse i elevado a 3 eu não posso escrever como sendo i ao quadrado vezes i? Posso. I ao quadrado vale menos 1. Então, menos 1 vezes i, menos i. Ok? Dá aquela pausa, anota aquilo ali. Eu já vou substituir aqui os resultados. Então, ó, minha soma está 1 vezes 1 menos aquele menos i, menos com menos vai ficar mais, sobre 1 menos i. Ok? Sobramos com isso. Vou apagar aqui esse rascunho. E agora a gente vai finalizar ali tranquilamente essa questão. Porque olha lá com o que eu sobrei. A minha soma é o quê? 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então, eu tenho 1 mais i dividido por 1 menos i. Mas espera aí. Isso aqui a gente não acabou de fazer, que era o nosso Q? Então, o resultado final disso é i. Eu preciso fazer novamente? Não. Ou seja, a soma dos 2023 termos vai dar i. Nosso gabarito, olha lá. I, gabarito, letrinha D. Dei conta de questãozinha detonada, ok? Tinha que ter ali cuidado com os sinais, porque se aqui eu colocasse, né, nesse ponto aqui, eu não tivesse feito a troca do sinal, colocasse 1 menos i, aí 1 menos i dividido por 1 menos i ia dar 1. Provavelmente o colega que me passou a prova não se atentou a esse sinal, ok? Então, queira ou não, um sinalzinho ali ferrava a sua questão. Detalhes. Questãozinha número 15, também trabalhando com números complexos. Olha lá, o que ele pediu. Tinha o seguinte, do lado de cá. Considere o número complexo u dado por isso, sendo i igual a raiz de menos 1. Neste caso, o valor de u elevado a 6 é
Então tá. Caminhos a se fazer, a gente sempre tem mais de um. Um número elevado a 6, eu poderia tentar fazer, né? 1 mais raiz de 3i elevado a 6. Poderia ali, por exemplo, lembrar do triângulo de Pascal, binômio de Newton e escrever esse elevado a 6, ia ficar uma conta gigante. Eu poderia fazer ali, um número elevado a 6 é ele ao quadrado, vezes ele ao quadrado e ele ao quadrado. Resolver o produto notável do primeiro, o resultado dos outros era o mesmo, fazer chuveirinho, também conta grande. É um jeito de fazer. Geralmente, quando se trabalha potências maiores assim, trabalhosas, com números complexos, o interessante é pegar aquele número complexo que está na forma algébrica e passar para a trigonométrica. Primeiro de tudo, o que a gente faz lá é calcular o tal do ρ, que nada mais é do que a raiz quadrada da parte real, que é 1 ao quadrado, mais a minha parte imaginária, que é a raiz de 3 ao quadrado. E o i? O i é só para identificar quem é a parte imaginária. 1 ao quadrado é 1. Raiz de 3 ao quadrado, a raiz vai embora. Então, 3 mais 1 é 4. Raiz quadrada de 4, esse ρ vale 2. Beleza. Então, agora eu tenho que achar o meu ângulo ali, né, o meu argumento. A gente faz seno e cosseno. O cosseno desse ângulo, vamos escrever aqui, né, a parte real sobre o ρ. E o seno é a parte imaginária sobre ρ. Quem que é a parte real? É o 1. Então, 1 sobre 2. Quem que é a parte imaginária? Raiz de 3 sobre 2. Ambos positivos. Qual é o ângulo que o cosseno dá meio e o seno da raiz de 3 sobre 2? Basta lembrar daquela ideia ali de os valores notáveis ali. Aonde que acontece isso? Acontece no ângulo de 60 graus. Okay? Ângulo de 60 graus é onde está rolando isso daqui. Então, quem é o meu u, escrito agora na forma trigonométrica? É o mesmo número escrito diferente. Como se eu falasse 6 e meia dúzia. Meu u, então, ele é 2, que é o valor de ρ, que multiplica cosseno de 60 graus, mais i seno de 60 graus. Então, essa escrita e essa daqui é o mesmo número, só está com uma cara diferente. Um na algébrica e o outro na trigonométrica. Professor, mas você falou que ia ficar mais fácil, esse negócio está mais feio. Como assim? Agora, para fazer a potência que fica fácil. Então, quem é o meu u elevado a 6, galera? Eu pego esse 2 e elevo a 6. E aqui, tanto o cosseno como o seno, eu pego o ângulo e multiplico por aquele valor que eu quero elevar. Então, multiplico por 6. E seno de 60 vezes 6. 60 vezes 6 não é 360? Então, ó, u elevado a 6 é 2 elevado a 6, 64. Cosseno de 360 e seno de 360. Vamos lembrar lá do ciclo trigonométrico. Cosseno e seno. 360 não é uma volta toda, então ele saiu do zero, deu uma volta e voltou para a origem. Olha lá, u elevado a 6 vai ser 64. Cosseno de 60, exatamente nesse ponto, vale 1. Seno de 360, ele vale 0. Então, essa parte toda aqui vai zerar, vai desaparecer. Então, sobrou só 1. E 64 vezes 1? 64. Ou seja, se eu tivesse feito por outros caminhos, mas o cálculo gigante, eu também ia chegar no 64. Gabarito, olha lá, letrinha C. C de certo. Nossa, professor, mas essa conta ficou grande. Sim, mas te garanto que se fosse fazer ali na forma algébrica, seus cálculos ficariam maiores ainda, tá? Então, digamos que aqui é o caminho que, na hora de trazer o gabarito para vocês, eu achei menos trabalhoso, acredite ou não, ok? Então, a gente sempre fala, né? Instituto Verbena, galera, estude números complexos, sempre cai. Às vezes só uma questão, sim, ó, aqui a galera colocou duas. E queira ou não, a gente sabe que uma questão é a diferença ali entre estar aprovado ou não. Vamos de próxima? Questãozinha de número 16. Mas antes de ir para a próxima, né? Lembrando a galera, a gente tem lá no canal agora o botão do valeu e do seja membro.
é para você participar aqui de forma financeira, apoiando o canal, para a gente continuar trazendo aqui o mais rápido possível para vocês essas correções e de forma gratuita, né, galera? Então vai lá, aquele R$ 1, R$ 2, R$ 5 que você jogar ali, não vai fazer diferença no seu bolso, mas queira ou não, no montante aqui pro canal faz diferença. Fala a verdade, onde que você tem aulas de qualidade assim e de forma gratuita, né? E lembrando que lá no Seja Membro, você tem acesso ali a conteúdos gratuitos, dependendo do nível que você entrar, ok? Vamos de próximo. Questãozinha 16, galera, falava o seguinte, olha lá. 70% da energia utilizada em residências vem de fontes renováveis. 30% de fontes não renováveis. O preço da energia gerada por uma fonte renovável é 50% maior que de uma energia gerada por fontes não renováveis. Nesse caso, qual é o percentual da conta que representa o custo com a energia não renovável? Queira ou não, aqui a gente tem que pensar nesses casos. Uma das formas de se fazer mais tranquilas ali, atribuir valores. Como assim? Vamos falar que com a energia renovável, o cara gasta, sei lá, R$ 100 com a renovável. Se isso é 70%, então vezes 70% ali, eu vou ter R$ 7.000 com a energia renovável. Com a não renovável, se é 50% maior, então eu gastaria R$ 150, né? Porque é a metade daquilo ali. Se é 30%, esquece os zeros. 15 vezes 3, 45, com os dois zerinhos, R$ 4.500. Digamos que tem esses valores. Nosso total, fazendo essa soma aqui, eu não vou ter um total ali de 11.500? Ok. Agora vamos para a nossa regrinha de 3, em cima do que ele falou. 11.500 é o meu total, é tudo, ou seja, 100%. Né? O que eu estou gastando com esse exemplo numérico que eu coloquei, com a não renovável, que é o que ele quer? Então, estou gastando 4.500. Então, 4.500 equivale a quantos por cento? Facilitando a nossa vida, ó, dois zerinhos e dois zerinhos. Então, 115x é igual a 45 vezes 100, 4.500. Só colocar os zerinhos ali, né? 4.500 dividido por 115 vai dar mais casas decimais, mas como o gabarito traz apenas uma casa decimal, o nosso gabarito 39,1. 39,1, olha lá, nosso gabarito, letrinha D. De dei conta de questãozinha detonada. Ok? Queira ou não aí, uma das formas mais tranquilas de se fazer esse exercício atribuindo valores. Geralmente o valor legal de trabalhar é o 100, porque para fazer o dobro, o triplo, 50% daquele valor é mais intuitivo da gente calcular, certo? Questãozinha de número 17. Falava assim, em uma progressão aritmética, em uma PA, né, não PG, igual o colega anotou aqui, cuidado, PA, sabe-se que a média aritmética dos 5 primeiros termos é 32. Ou seja, o que está fazendo? Pegando o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5, média aritmética. Se eu somei 5 valores, eu vou dividir por 5 e isso é igual a 32. Beleza. Certo. Só que, o que eu posso tirar disso daqui, galera? O que eu tinha que lembrar para resolver a nossa questão aqui com mais tranquilidade, antes de fazer o resto da leitura? Eu tenho que lembrar que quando eu pego e somo os termos equidistantes, ou seja, A1 mais A5, faço a média entre eles, né? Dentro da teoria, é o que a gente chama de termo médio. Quando eu faço o A1 mais A5 dividido por 2, isso dá o meu termo central, que é quem? O A3 nesse caso, né? Então isso é igual a A3. A2 mais A4 dividido por 2 também dá o A3. Então sempre que eu vou pegando ali os termos equidistantes voltando para o centro, sempre vai dar o meu termo central, ok?
Tendo essa ideia, eu vou trocar A1 e A5 por essa ideia. Multiplicando aqui, então, A1 mais A5 não vai ser 2 vezes A3, 2A3, certo? Então, eu vou fazer essa troca. A1 e A5, eu vou tirar eles e eu vou escrever 2A3. A2 e A4, mesma ideia. Vou trocar eles aqui, ó. Colocando A2 mais A4 dividido por 2 dá o A3, ou seja, A2 mais A4 também é 2A3. Então, vou trocar esses dois que eu tinha marcado por mais 2A3. E, por fim, o meu A3 central, que está ali. Ok? Vamos lá. Lembrando, né? Pausa o vídeo para pegar todas as anotações. Então, essa galera dividido por 5 é igual a 32. Só que olha essa soma. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. 5A3 dividido por 5 é igual a 32. 5 vai embora com 5. Eu achei o termo A3. O A3 vale 32. Achei um resultado. Mesma ideia a gente vai usar ali na frente, ó. A média aritmética dos 15 primeiros termos é 67. Então, ideia similar. Eu vou escrever ali. Se eu fizesse do A1, somando todos até no A15, já que são 15 termos, dividindo por 15. Isso tinha que dar 67. Só que quem que vai ser meu termo central ali, galera? Se eu escrever eles, igual eu escrevi aqui, você vai ver que seu termo central, nesse caso, vai ser A8. Okay? O A8 é o termo central ali, assim como aqui foi o A3. Então, A1 com A15, eu tenho 2A8, pela mesma ideia, certo? E aí eu vou escrevendo ali. O A2 com A14, mais 2. A3 com A13, mais 2. O A4 com o... Me perdi. Com o A12, se eu não me engano. Enfim, mas você pegou a ideia ali, né? Vai pegando os extremos. E ao pegar esses extremos, galera, vai acontecer... Vou voltar aqui que eu apaguei um A. Vai acontecer a mesma ideia do que aconteceu nesse daqui. Essa soma de todos eles vai ficar sendo o quê? 15A8 dividido por 15, dando 67. 15 vai embora com 15, ou seja, o meu A8 é 67. Então, eu tenho duas informações aqui. Com essas duas informações, a gente ia fazer o quê? Um sisteminha. Por quê? O meu A3, eu posso escrever ele sendo A1 mais duas razões. O A8, eu posso escrever ele sendo A1 mais 7 razões. É sempre o número de razões, um valor menor. Okay? Já vou substituir ali, galera, para a gente ganhar espaço. Quem que é o A3? A gente encontrou ele sendo 32. Quem que é o A8? Ele é 67. Então, aqui eu tenho um sisteminha para resolver. Certo? Subtraindo a linha de baixo pela de cima. Subtraindo essa galera. O que eu vou ter ali? 67 menos 32. Olha lá, 7 menos 2, 5. 6 menos 3, 3. A1 vai embora com A1. 7 menos 2, 5. Então, daqui a gente tem que o nosso R vale 35 dividido por 5, o R vale 7. Ok. Se o R vale 7, agora eu vou atrás do A1. Substituindo qualquer uma das equações. Vou substituir nessa daqui. Então, o A1 ele não vai ser 32. Aquele 2R, eu vou passar subtraindo. Menos 2 vezes o R, que é 7, não é 14? Então, eu não vou ter o meu A1 valendo ali 32 menos 14. Deixa eu achar aqui nas minhas anotações aqui. Nós temos o A1 sendo 18. Tanta continha aqui que às vezes a gente se perde. Enfim, o que o exercício quer da gente? Ó, qual o 20º termo dessa progressão? Então, a gente quer o A20.
Usa a fórmula no termo geral. O A20 vai ser o A1, que é 18, mais N menos 1, né? Então, N menos 1, que é 19, vezes a razão, que é 7. O nosso A20, 18, 19 vezes 7, 133. Ao somar, a gente tem que o nosso A20 é 151. Então, depois de muito trabalho aí, né, galera? 151, gabarito, letrinha C. Vou até voltar aqui para outra tela, para a galera ter um tempo, tirar um print. Lembrando também, né, que sua contribuição pode ser feita por esse QR Code passando aqui embaixo agora, tá? E lembrando também, né, pessoal, o que vocês acharam em geral das provas? Lança aí pra gente nos comentários. Professor, achei as provas muito trabalhosas, achei a prova muito difícil. A teoria em si era até tranquila, mas a forma que eles cobraram questões muito extensas. Coloquei o comentário de vocês. Quantos vocês acertaram? De onde que você é? Caso você tenha prestado. Professor, não prestei, mas se eu prestasse eu ia arrebentar nessa prova. Enfim, coloquei seu comentário, tá? Mas essa prova em específico, questõezinhas grandes, né? Essa aqui, por exemplo, bem trabalhosa. E essa próxima aqui também vai dar um trabalhinho, galera. Olha lá, falava o seguinte. As três retas definidas pelas equações. E aí ele deu ali. Essa equação. Essa outra. E essa daqui. Limitam no plano uma região triangular cuja área é. Ou seja, essas três retas, se a gente fosse desenhar no plano cartesiano, eu teria, por exemplo, uma, duas, três retas. Elas vão formar um triângulo. Eu quero a área desse triângulo. Uma das formas de se fazer, imagino a menos trabalhosa, eu tenho que encontrar o ponto de intersecção entre essas retas. Achar esses pontos. Porque ao encontrar esses três pontos, que as três retas se cruzam para formar esse triângulo, eu vou conseguir, com esses três pontos, com as coordenadas deles, calcular a área desse triângulo. Okay? Então esse vai ser o caminho que eu vou escolher. Vou pegar ali duas delas. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, a marcadinha ali de amarelo. Isolando o... Tanto faz, né? Qualquer um deles. Mas eu vou isolar o y. Eu não ia ficar com 5 menos x. Então vamos isolar o x, né? Que lá no outro x também tá bonitinho. Tá bom de ser isolado. Isolando o x, eu ia ter 5 menos y, na de amarelo. Na de azul, isolando o y, eu não vou ter... Isolando o x, né? De novo. Meu x não vai ser 2y menos 1. Como eu quero que tenha o mesmo x, eu vou igualar essas duas. Então, eu teria ali o seguinte. 2y menos 1 é igual a 5 menos y. Esse y vai passar positivo somando 2y mais y, 3y. 5 mais 1, 6. Dividindo, o y é 2. Volto em qualquer uma delas, por exemplo, aqui na primeira, e acho o meu x. Então, 5 menos 2, eu teria 3. Será? Vou chamar esse de ponto A, então. O meu x vale 3 e o y vale 2. Ok? Encontrei um daqueles pontos, as coordenadas de um deles, igualando duas das retas. O que eu teria que fazer aqui? O que é a parte trabalhosa? Eu teria que igualar todas as outras. Então, amarelo com a verde, depois azul com a verde, para achar os outros pontos. Caminho o mesmo, tá? Para a gente não levar o tempo todo, eu vou colocar aqui quais são os pontos. Então, um deles é esse 3 e 2, que eu estou chamando de A, mas tanto faz. O ponto B, depois, a gente vai ter ali 2 e 3, sendo ali o nosso ponto. O ponto C, ele fica sendo 1 e 1. Então, esses seriam nossos três pontos, ok? Ao ter esses três pontos, qual que é a teoria que a gente vai usar aqui? A área da região triangular é o módulo do determinante dividido por 2. Então, vou fazer o determinante desses pontos. Então, vou pegar ali 3 e 2, 2 e 3, 1 e 1. Minha terceira coluna eu coloco sendo 1. Né? Por que 1? Para não alterar o valor ao multiplicar. Tenho um determinante 3 por 3 para resolver. Uma das formas de se resolver ali, né? Pega as duas primeiras colunas e repete. Então, vou copiar essas duas primeiras colunas ali na frente. Então, novamente, 3 e 2, 2 e 3, 1 e 1. Vamos multiplicar essa galera.
lembrando, multiplicando diagonais principais, que é essa que eu marquei agora, eu mantenho o sinal. Multiplicando diagonais secundárias, eu sempre vou inverter o sinal. Tá? Então, vou multiplicar esses caras aqui. Ó. 3 vezes 3 vezes 1, 9. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Agora na secundária, sempre trocando o sinal. Então, 2 vezes 2 vezes 1 dá 4, eu vou colocar menos 4. 3 vezes 1 vezes 1 dá 3, eu vou colocar menos 3. 1 vezes 3 vezes 3 dá 3, eu vou colocar menos 3. Simplificações ali, né? 2 mais 2 é 4, com menos 4, zero. 9 menos 3 é 6, 6 menos 3, 3. Então, a nossa área, lembrando lá de cima, ó, é esse resultado dividido por 2. Então, 3 sobre 2, olhando ali nos gabaritos, 3 sobre 2, letrinha A. A de aprovado, de acertei. Então, queira ou não, era uma questãozinha chata para ser cobrada em concurso, né, galera? Porque eu teria que igualar as equações pegando elas de duas em duas para encontrar os meus pontos. Depois de achar os pontos, eu tinha que lembrar ali de um conteúdo que raramente é cobrado, né, que são matrizes determinantes, e utilizando isso dentro da geometria analítica, que era para achar a área do triângulo, o modo determinante dividido por 2 da área desse triângulo. Então, questãozinha ali bem trabalhosa, ok? Vamos lá para a penúltima questão, questãozinha 19, e também mais um aí que, digamos, não concordo de ser cobrado. O que está falando ali? Ó? Dados 4 triângulos, T1, T2, T3, T4, cujos lados são respectivamente, e aí vem dando as coordenadas. Qual é o triângulo que tem um ângulo alfa tal que cosseno de alfa dá 0,96? Então, você está falando ali de cosseno, uma pessoa preocupada ali, o primeiro que ele ia fazer, testar se essas informações de cada um dos triângulos seria um triângulo retângulo. Né? Porque se não fosse, eu poderia ter que usar a lei dos cossenos. Então é um caso a se pensar. Eu testei, tá? Não vou testar aqui com vocês, mas eu testei. Todos esses três valores são de triângulos retângulos. Como você testaria? Por exemplo, esse primeiro. Tá? Vou fazer um com vocês. Primeira coisa, nosso triângulo retângulo. O que eu tenho que saber de teoria? O maior lado sempre é a hipotenusa. Então, se o maior lado ali é 13, minha hipotenusa obrigatoriamente tem que ser 13. Então, os catetos são 5 e 12. O que eu poderia para testar isso daqui? Vamos supor que eu não sei que a hipotenusa vale 13. Eu faço Pitágoras aqui. Então, a gente faz lá a quadrado, b quadrado mais c quadrado, onde esse a é a hipotenusa. Então, a ao quadrado seria 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 25 mais 144. Isso vai ser 169. E a raiz de 169 realmente dá 13. Ok, você está num triângulo retângulo. E aí testaria todos os outros pelo mesmo caminho, por exemplo. Eu testei, todos são triângulos retângulos, ok? Então, sem problema algum. Mas na hora da prova, a pessoa cuidadosa ali, ela teria que fazer esse teste. Porque se não for um triângulo retângulo, eu não posso usar cosseno que ele está pedindo ali de forma direta, né? Vou deixar marcado ali, eu quero cosseno do ângulo alfa. Ok. Depois de testar esse cara, eu tinha que descobrir qual triângulo isso dava certo. Então, teria que testar para todos eles. E o triângulo que isso vai dar certo é o T2. Aqui é 25. Eu vou colocar, por exemplo, aqui sendo o 24 e aqui o 7. E aí, aonde estaria o meu ângulo alfa nesse caso? Estaria aqui embaixo. Por quê? Definição do cosseno. Ele é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E ao fazer 24 dividido por 25, você ia achar 0,96. Ah, professor, mas o meu alfa poderia estar lá em cima. E aí eu ia fazer 7 dividido por 25. Sim, é essa a parte trabalhosa do exercício. Você tinha que ficar testando ali todas as possibilidades em todos os triângulos, até achar algum que na hora que você fizesse o cateto adjacente que você escolheu colocar, dividido pela hipotenusa, daria 0,96.
É uma questão extremamente trabalhosa, extremamente chatinha de se fazer muitos testes, né? Ainda bem que foi o T2, mas vamos supor, se a pessoa começou a testar de trás para frente, ele ia testar o T4 não ia dar, o T3 não ia dar, até chegar no T2. Então, questãozinha trabalhosa, questãozinha chata, mas aí está nosso gabarito. Gabarito letrinha B. Ok? E para encerrar, questãozinha 20, que não poderia ser diferente. A galera gosta de dar trabalho, né? Então vamos lá. Falou assim, ó, o conjunto formado por todos os números reais x que satisfazem ao mesmo tempo as desigualdades. E aqui trabalhou desigualdade modular. Módulo a pessoa tem que lembrar que eu vou ter sempre dois resultados para aquilo ali. Então, ou eu vou colocar meu x menos 3 menor ou igual a 2. Igualzinho está ali. E aí eu resolvo. X é menor ou igual a 2 mais 3. 2 mais 3, já vou colocar aqui 5, ok? É uma resposta. Guarda ela ali. E eu posso colocar outra invertendo os meus sinais, né? Então eu vou ter ali que x menos 3, inverter, aí na desigualdade tem que lembrar que eu também tenho que inverter a desigualdade. Então, maior ou igual a menos 2. Então, nota que o que estava dentro do módulo eu mantive e inverti tudo o restante. Então, o que eu vou ter aqui? Que o meu x ele vai ser maior ou igual a menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3, isso daqui não vai dar 1 positivo? Ok. Então, para essa parte, eu tenho que juntar em uma resposta só. Então, o que eu tenho acontecendo aqui? Eu tenho ali o 1 e o 5. Só que aí eu quero valores maiores ou igual que 1. Tudo ali, indo embora. Menores ou igual que 5. Como é uma única questão, eu tenho que ter a junção dessa galera. E a junção é o quê? Aonde eles se cruzam? Nesse meio. Ou seja, para esse aqui, a minha resposta está entre 1 e 5, e 1 e 5 faz parte do resultado. Tá? Mesmo pensamento para o outro módulo. Vamos lá. X menos 1, ele tem que ser maior ou igual a 3, copiei igualzinho. Então, x maior ou igual a 3 mais 1, 4, né? E uma resposta. Vamos fazer agora o inverso. X menos 1, se estava maior ou igual, menor ou igual que menos 3. Então, meu x tem que ser menor ou igual a menos 3 mais 1. Esse cara vai dar menos 2. Beleza. Tem essas duas respostas. Eu vou até colocar eles separadinhos para a gente juntar depois. Primeira resposta nossa está falando o quê? Ele pode ser maior ou igual a 4. Tenho lá 4. Ele tem que ser qualquer valor maior ou igual que 4. O outro, eu tenho menor ou igual que menos 2. O que é a junção desses dois? Como eles não têm ali pontos em comum, eu coloco como união. Então, vou ter ali o seguinte. Ele é de menos infinito até menos 2, fechado. União com do 4, fechado, até mais infinito. E aí, já que eu quero que satisfazem ao mesmo tempo as duas desigualdades, eu tenho que juntar essa galera. Então, eu vou pegar essas retinhas que eu desenhei e colocar aqui ao lado. A primeira lá, ó, indo de 1 até 5. Depois a outra do 4. E depois a outra do menos 2. Beleza. A primeira é esse intervalo entre eles, a outra do 4 em diante, a outra do menos 2 em diante. Eu vou fazer uma reta para ser a solução. E o que é a solução? Eu tenho que ter essa galera ao mesmo tempo. Aonde que é o intervalo que eles estão ocorrendo ao mesmo tempo? Pelo menos ali. Não é entre o 4 e o 5? Ah, mas a de baixo não pegou, mas lembra que eu tenho ali uma união. Então, uma das partes atendendo está ok. Então, entre o 4 e o 5, intervalo fechado. 4, 5. Intervalo fechado.
Nosso gabarito para esse cara, letrinha A, de aprovado, de aprovação. Ok? Então, assim, para essa prova, galera, que foi ali da galera do médio técnico, no período vespertino, concurso ali da Prefeitura de Morrinhos. Bastante conteudista, né? Bastante conteúdo e de exercícios grandes. Mas eu quero saber de você. Coloca aí nos comentários. Lembrando, né? Se você ainda não está em alguma das nossas redes sociais, estão todas aí ao lado. Espero vocês no próximo vídeo. A gente se vê por aí. Até a próxima.